a queda da economia em Moçambique é da responsabilidade do regime marxista da Frelimo. Eu estive na Frelimo, eu deixei a Frelimo, fui um dos comandantes, membro da Frelimo, até 76. Eu fui da Frelimo, fomos guerrilheiros e também quando lutávamos pela independência foi o mesmo povo que apoiava os guerrilheiros da Frelimo. Portanto, este é o apoio que era dado à Frelimo quando lutávamos contra o colonialismo português, então passou para a Renamo porque a Frelimo transformou-se em marxista. Fizeram acordos com o regime da Frelimo, acordos secretos que visam lançando propaganda contra a Renamo. Ao longo da história de Moçambique, muitas mentiras foram contadas como se fossem verdades. E a Frelimo contava a parte que favorecia ao partido, enquanto sujava a imagem da Renamo. Mas nesse vídeo vamos acompanhar um material exclusivo que mesmo na altura em que aconteceu não quiseram passar essa informação aqui em Moçambique. E a imagem da Renamo, que já estava podre, ficou cada vez mais podre através das mídias moçambicanas que só mostravam a parte negra da Renamo. Mas nesse vídeo nós vamos acompanhar algumas declarações do Afonso Dhlakama, que ele vai mostrar o outro lado da história que pouca gente conhece. Porque durante anos sempre toda a maldade e todo o lixo que acontece em Moçambique era associado com a Renamo. Mas por que hoje, mesmo depois da Renamo não estar armada, o sofrimento dos moçambicanos continua? E qual era realmente o propósito que fazia a Renamo lutar? Porque muita gente na altura nem entendia por que a Renamo lutava. Falava-se de marxismo, falava-se de comunismo, falava-se de democracia. São muitos conceitos que a população nem entendia o que significava, mas simplesmente viam um grupo que estava a lutar contra a Frelimo, que libertou o país do colônio. Então nesse vídeo vocês vão perceber outra versão da história de Moçambique, que pouca gente sabe e que é um material realmente muito importante. Não esquece de deixar o teu like, de deixar o teu comentário sobre este assunto muito importante. Este é um vídeo muito pesado mesmo, então vamos a isso. Não se sente culpado nesta guerra civil por esta situação em que Moçambique se encontra? Não, porque aliás a Renamo que está a lutar para que haja boa economia. Não sou responsável. A queda da economia em Moçambique é da responsabilidade do regime marxista da Frelimo. Repare que a Frelimo foi buscar os métodos marxistas em Moscou. O próprio Gorbachev, aliás, à noite, eu pude escutar um noticiário em que ele se encontrava em Londres para pedir ajuda aos 7 países mais ricos do mundo, porque falava-se das reformas que ele está fazendo. Quer dizer, é reconhecer que o marxismo não só afetou na África, assim como lá onde foi fundado. Portanto, não é da responsabilidade da Renamo. A Renamo não está a combater na Zâmbia, a Renamo não está a combater na Tanzânia, em todos os países africanos, assim como na Etiópia, onde o marxismo afetou a fome, a miséria, não há nada. O Sr. Presidente acha mesmo que os moçambicanos, no estado em que vivem, conseguirão distinguir entre o marxismo e a democracia? Sim. E até porque uma pessoa mesmo que não sabe escrever nem A nem I, vivendo no mato, o marxismo é distinguido com as suas ações. O marxismo tem ações. Como por exemplo? Existem campos de concentração, e as pessoas vivem nas aldeias comunais como prisioneiros, as pessoas são obrigadas a trabalhar nas cooperativas compulsivas, as pessoas deslocam-se com guias de marchas, como passaportes dentro de Moçambique, as crianças são enviadas para Cuba compulsivamente, sem consentimento dos pais. Portanto, o marxismo é distinguido com as ações, não é através de slogans. E a democracia, de facto, sem dúvida, haverá liberdade, justiça, a própria democracia, onde qualquer pessoa moçambicana terá a oportunidade de escolher o sítio para viver, os seus familiares, mandar os seus filhos para a escola, escolher emprego, ter a liberdade de poder escolher a ideologia e votar. Os seus guerrilheiros são insistentemente referidos em Portugal como sendo oriundos do antigo exército particular do engenheiro Jardim.
e que teria sido treinado pelo Serviço Aéreo Especial da Rodésia. É verdade, Sr. General? Não. Sr. Presidente, desculpe. Não, porque por verem, eu estive na Frelimo, eu deixei a Frelimo, fui um dos comandantes, membro da Frelimo, até 76. E todos, até os nossos generais, são rapazes voluntários que engajaram em 1976, 77, 78, 79. Portanto, nós não viemos do Jorge Jardim, não viemos nem fomos treinados para a Rodésia. Nós sabemos essa ligação com a Rodésia quando, em 1977, e tivemos algum apoio que não há que esconder, um pouco de armamento, que, de facto, os rodesianos nos forneceram e que não foi nenhum treino por parte da Rodésia ou qualquer criação de serviços secretos rodesianos, como a Frelimo tem referido, né? Há uma outra acusação grave, uma acusação que vem da parte do Sr. Gersony, que fez um relatório para a administração norte-americana e que refere que a RENAM divide as suas áreas em 3: áreas de impostos, áreas de controle e áreas de distribuição. Não existe isto. A RENAM só tem um território, o mesmo sistema. De facto, nós temos a administração para dizermos que temos 7 milhões e porque temos a administração que trabalha com as corporações para registrar e administrar as corporações. Não há nenhum elemento da população que paga imposto. Não há imposto na RENAM e a população apoia a guerrilha como qualquer guerrilha da UNITA ou do Chad ou de Somália. E sabe mesmo, eu fui da Frelimo, fomos guerrilheiros e também quando lutávamos pela independência foi o mesmo povo que apoiava os guerrilheiros da Frelimo. Portanto, este é o apoio que era dado à Frelimo quando lutávamos contra o colonialismo português, então passou para a RENAM porque a Frelimo transformou-se em marxista. Portanto, tudo quanto o Gerson teria dito foi o produto do Departamento do Estado norte-americano, que sempre combateu a RENAM através do Chester Copa e já para a administração. Esse senhor tinha uma relação especial com alguém de Roberto Mugabe. E sabe que o Chester Copa tem o sogro dele, um ex-russiano, que sempre apoiava a guerrilha do Mugabe. Quando Mugabe tornou-se independente, teve sempre ligação com Samora Machel, todos os marxistas. Então, este senhor influenciou Chester Croca ligar e assuntos familiares com a política e trabalhou muito para destruir a RENAM em Moçambique. Mas há um outro relatório do Sr. William Winter que diz que 90% dos soldados são recrutados à força, Sr. General. É impossível. A RENAM tem 25 mil guerrilheiros em armas, a combater os zimbabuianos, tanzanianos, Frelimo, russos, cubanos aqui em Moçambique. E seria difícil que com essa guerrilha a RENAM conseguisse derrotar esses exércitos. Se fosse uma guerrilha formada pelas pessoas recrutadas à força. Porque era preciso que a gente arranjasse cordas, amarrar esses guerrilheiros. Porque não custava nada que recrutado à força chega na base na mesma noite e cava regressa. E até não teríamos tempo de treiná-los. Nenhum país vizinho apoia a RENAM, que se saiba. E o assassinato de Tefo Fernandes poderá ter cortado o apoio que a comunidade indiana da Beira poderia dar à RENAM. Como é que a RENAM espera sobreviver? Olha, a RENAM tem um apoio maciço da população moçambicana. Do exterior, a RENAM não tem um apoio material nem financeiro. Portanto, falando de todos os países vizinhos, não diria inimigos da RENAM, mas combatem a RENAM. Quase todos eles têm tropas em Moçambique a combater a RENAM. Aqueles que não têm tropas em Moçambique a combater a RENAM fizeram acordos com o regime da Frelimo, acordos secretos que visam lançando propaganda contra a RENAM. A guerrilha que está sendo feita, ou os disparos que estamos a fazer, os combates que estamos a fazer, tem como objetivo buscar ou obrigar
o regime da Frelimo a negociar conosco. Por isso mesmo, quando digo que a guerra está a ganha, como pode ver, todas as zonas rurais, todos os distritos, vilas do Rio, Maputo, são controlados pela Renamo, com exceção de Maputo, Beira, Nacala, Nampula e alguns distritos, mas estando cercados das nossas forças. Agora, grandes cidades, não vamos atacar com Maputo e assaltar, não nos interessa, não porque não temos capacidade, porque também iríamos, as bombas iriam matar centenas e centenas de pessoas. Mas saiba que, como é a guerra civil, quer na cidade de Maputo, Beira, Nacala, Chimoio, Xaixai e Inhambane, nós já ocupamos politicamente, porque temos muitos membros da Renamo a comer com os membros da Frelimo naquelas cidades a fazer um trabalho do partido Renamo. Por isso, ocupar fisicamente, atacar não nos interessa, mas politicamente estão cercados aquelas grandes cidades de Moçambique. Estes 13 anos de guerra civil, Sr. Presidente, levaram muita gente a refugiar-se fora do país, no Malawi, em Moatize, no Tete. Por que eles não se vêm refugiar nas zonas da Renamo? Bom, não se trata de refugiar-se nas zonas da Renamo. Onde há guerra, sempre existem refugiados. Quero dizer que nós temos 7 milhões de habitantes no território da Renamo, que é a metade de toda a população moçambicana. Estima-se neste momento em 15 milhões de habitantes. Dos 15 milhões, 7 milhões bem registrados nos nossos cadernos encontram-se vivendo no território controlado pela Renamo. Agora, os fugitivos, os refugiados que estão no Malawi, Zâmbia, Tanzânia, África do Sul, são sempre consequências da guerra, até porque fugiram dos bombardeamentos dos zimbabueanos que tiveram início a partir de 1985. Antes de 1985, não haviam refugiados dos países vizinhos. Foi uma estratégia feita pelo presidente Mugabe e o Chissano, onde lançaram ofensivas da Força Aérea e helicópteros nas bandas, nos quilómetros perto dos países vizinhos, com o objetivo de obrigar as populações que fugissem para aqueles países, porque queriam que as populações fossem naqueles países para fazer o comércio. Sabe-se que o Mugabe está a ganhar milhões e milhões de dólares todos os meses, porque as organizações das Nações Unidas, dos outros países, que estão a apoiar os moçambicanos refugiados, compram milho no Zimbábue. Portanto, os refugiados foi uma estratégia bem planeada por Mugabe e o Chissano para que gerassem o dinheiro através dos refúgios moçambicanos. Mas, Sr. Presidente, nas zonas que a Renamo controla, há uma situação que nós podemos verificar de pobreza. Não há, de facto, parece-me de fome, mas as populações carecem de medicamentos, de roupa, há muitas dificuldades. Os organismos internacionais, ninguém se vê por aqui. Bom, há um boicote, há sanções contra a Renamo internacionalmente. E saiba que uma única organização que tem tentado auxiliar as populações nas nossas zonas é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas não tem dado quase nada, praticamente nada. E começaram em 1988, têm aterrado nas nossas zonas, usando aviões. Às vezes dão uma manta para 5 pessoas, às vezes uma manta para 10 pessoas. Os medicamentos que trazem são simplesmente para eles poderem tratar as pessoas naquela pista. Quando aterram, podem tratar 2 pessoas, dar um comprimido ou pondo um penso numa ferida. Nunca nos deram qualquer tipo de medicamento que teríamos colocado num hospital para atender às necessidades das populações. E, portanto, não estão a fazer nada, praticamente nada. Mas um avião, Sr. Presidente, só traz isso, medicamentos? Olha, estou a dizer que eles primeiro dizem que querem apoiar,
mas apresentam-nos dificuldades. Dizem que a Frelimo não os autoriza. Quando chegam, às vezes, podem trazer algumas mantas, que essas mantas, quando são distribuídas, uma manta pequena assim, dizem que é para 5 pessoas. Ou para 3 pessoas, dão assim. Portanto, eu diria que a presença deles nas nossas zonas é simbólica, porque eles operam aqui em Moçambique, no lado da Frelimo, com a nossa autorização. Como sabe que a Renamo controla em todo o território moçambicano e é mais fácil abater os aviões. Portanto, eles estão, nunca abatemos, nunca ameaçamos, mas eles voam com a nossa autorização quando vão abastecer nas zonas controladas para Frelimo. Agora, para dar a entender ao mundo inteiro que estão a trabalhar em duas partes, Renamo e Frelimo, dificuldades. Dizem que a Frelimo não os autoriza. Quando chegam, às vezes, podem trazer algumas mantas, que essas mantas, quando são distribuídas, uma manta pequena assim, dizem que é para 5 pessoas, ou para 3 pessoas, dão assim. Portanto, eu diria que a presença deles nas nossas zonas é simbólica, porque eles operam aqui em Moçambique, no lado da Frelimo, com a nossa autorização. Como sabe que a Renamo controla em todo o território moçambicano e é mais fácil abater os aviões. Portanto, eles estão, nunca abatemos, nunca ameaçamos, mas eles voam com a nossa autorização quando vão abastecer nas zonas controladas para Frelimo. Agora, para dar a entender ao mundo inteiro que estão a trabalhar em duas partes, Renamo e Frelimo, vêm para nós e vazios e não estão a dar nada. Agora, de facto, existe um problema muito sério. Como sabem, nós temos milhões e milhões de elementos da população nas nossas zonas que estão a sofrer. Não têm medicamentos, nem têm roupa, não têm sabões, não têm outros produtos considerados primários, né, que por natureza qualquer um ser humano poderia os possuir. Mas, de facto, existem várias organizações, mesmo organizações dos Estados Unidos da América, de Portugal, da França, da Grã-Bretanha, todas elas apoiam a Frelimo. Eu não diria que apoiam populações que estão na Frelimo, porque, como eu disse, 7 milhões é metade de toda a população moçambicana. Se eles vão do lado da Frelimo, vão apoiar o partido Frelimo. Não estão a apoiar as populações porque, se são 7 milhões do nosso lado, queriam estar conosco, outra metade está com a Frelimo. Por que esta discriminação? Porque essas populações que estão conosco não formam o partido de Renamo, são as populações moçambicanas. Renamo é um partido e tem os seus guerrilheiros. Nunca pedimos roupa, mas pelo menos viriam para ajudar as populações moçambicanas. E estão a sofrer. Há vezes que morrem 30, 40 pessoas, porque quando surgem doenças, epidemia, malária, cólera, e não tem nem sequer nenhum comprimento. Não há nenhum país sequer que já se pronunciou disso. Nem sequer Portugal? Nem sequer Portugal. Nem sequer Portugal. E eles pensam que estão a castigar o Iracama, a sua organização. Eles pensam assim, que dando àquela população significariam apoiar a luta da Renamo. Mas se esquecem que a Renamo está com 7 milhões, que é uma parte de outra metade de habitantes que estão com a Frelimo. Na rádio oficial eu ouvi que a Grã-Bretanha acaba de conceder um novo empréstimo à Frelimo. Como é que o Sr. Presidente comenta este facto? E não vamos separar esse maciço apoio dos britânicos a Moçambique, a estratégia também norte-americana, porque não há, como pode dizer, não há significação porque que os britânicos estariam a treinar o exército da Frelimo. Neste momento, como sabem, eles estão a treinar o exército da Frelimo em Nhanga, no interior do Zimbábue, com o objetivo de fazer com que o exército da Frelimo seja mais combativo a Renamo, e estão a anunciar mais apoios em termos financeiros e econômicos. E eu penso que isto
E eles, os britânicos, sem dúvida, querem tomar partido em Moçambique. Mas qual é o interesse dos britânicos nesse ponto de vista? Bom, Moçambique é um país. Moçambique é um país e sabe, se um país tem as suas riquezas, tem a sua estratégia e eles são europeus e, por exemplo, existe Portugal que colonizou Moçambique, se não está interessado em jogar o papel que hoje diria que está sendo jogado pelos britânicos, e acho que o interesse também de influência, e saiba que a Grã-Bretanha teria colonizado quase todos os países vizinhos de Moçambique. Então Moçambique está isolado, é a única colônia nesta região que foi colônia portuguesa. Então por que a Grã-Bretanha não pode, através do Zimbábue, que Moçambique entre na estratégia deles? E porque, para o seu conhecimento, lembra-se que tem havido reuniões dos países chamados de Commonwealth, que são os países que foram colônias britânicas. E nessas reuniões a Frelimo tem estado lá representada, né? E como observadora, o que não se explica porque que a Frelimo tem participado nessas reuniões. É uma acusação grave do Sr. Presidente em relação ao governo britânico, de ingerência dos assuntos num país. E com certeza está consciente da acusação que faz. E de facto estou consciente, primeiro porque repare que neste momento os britânicos estão a aumentar o apoio militar em Moçambique, enquanto por outro lado, por outra mão, querem negociações genuínas de democracia, com uma armar e encorajar que o Chissano continue com a guerra como forma de fazer com que calem a boca do povo moçambicano que quer a sua democracia, quer a liberdade, quer a justiça, que os próprios britânicos lá, eles defendem os mesmos princípios. Como é que é possível o massacre de Onomui? Como é que é possível? Bom, e acho que tudo quanto a Frelimo tem dito, não é só de massacre, assim como de matança de civis nas outras aldeias, que eu diria que foi praticamente o produto de propaganda da Frelimo. Recordo-me muito bem em ter acontecido em 1900, se não estou em erro, em 87, em Moína, em Nhembane, e foi após da subida do Chissano, do presidente Chissano, após da morte do Samora Machel. E quando aconteceu aquilo, foi o trabalho feito pela própria Frelimo, porque naquela altura a Frelimo queria dar a entender que a Renamo era do norte, era do centro, e eles, os tipos da Frelimo, queriam que o povo do sul não apoiasse a Renamo. E repare, como é que a Renamo iria fazendo um massacre já em 87, porque em 87 a Renamo já tinha 10 anos de existência em Moçambique. Nós começamos a luta armada em 1977. De 77 para 87, 10 anos, nunca havia se falado de massacres. Portanto, concluindo, massacres aparecem com a liderança do presidente Chissano. No tempo de Samora Machel, nunca havia se falado de massacre em Moçambique. O que é que o Sr. Presidente pensa de Portugal? O que é que esperava de Portugal? O que é que Portugal não tem feito? Portugal não tem feito quase nada até aqui. A guerra já dura 15 anos no mato. Portugal até hoje nunca se pronunciou em querer se informar da situação de Moçambique, nem da origem desta guerra. Porque que há guerra? Mas Portugal faz-se como não estivesse a saber as razões da guerra. Portugal sabe muito bem.
que a Frelimo lutou pela independência, está bem, houve a independência, mas a seguir a independência, o que aconteceu aqui é miséria, porque a Frelimo praticamente apoderou-se de Moçambique pela força das armas, colocou-se no poder pela força das armas, nunca fez a consulta ao povo moçambicano se queria o marxismo ou não, mas o povo foi obrigado a viver com o regime marxista à força, e é por isso houveram campos de concentração onde milhares e milhares foram fuzilados, executados, alguns enterrados vivos porque rejeitavam o regime marxista. Em que zonas, Sr. Presidente, sabe? Tem conhecimento das zonas em que isso aconteceu? Sim, mesmo aqui em Sofala, aqui perto da montanha, aqui em Sapice, havia campo de concentração onde mais de 150 pessoas foram mortas a partir de 76 até 79. Só quando nós tomamos o controle desta Gorongosa foi quando este campo foi abandonado. Mas para as províncias de Cabo Delgado, Zambésia, Nampula, em particular em Niassa, lá de facto houveram centenas e centenas de campos de concentração, onde eu posso estimar por 1 milhão e meio de moçambicanos desapareceram. Foram mortos nesses campos de concentração. Portanto, o que Portugal, e até hoje, nunca se queixou disto. Acha que Portugal está a apoiar a Frelimo? Apoia, 100%, apoia. Portugal, o governo português, os portugueses, quem é que apoia a Frelimo? Quando digo Portugal, quero me referir, existe um povo português e existem regimes que sempre se passam, não? Os governos passam. Por exemplo, o governo do Cavaco Silva apoia 100% o regime marxista da Frelimo. Porque se Portugal, eu não diria que Portugal iria, por exemplo, regressando para recolonizar Moçambique, mas pelo menos, também não diria que Portugal viria intervir nos assuntos internos, mas pelo menos procurar se informar, fazer uma política de aproximação, uma colônia que eles colonizaram, porque os pretos de Moçambique se matam porque existe uma razão. Por que Portugal não poderia se informar, até para poder informar os países da CE, a Comunidade Econômica Europeia, que tem dado milhões ao regime da Frelimo. E este dinheiro tem sido usado para compra de mais aviões, de tanques e apoiar ou dando vencimentos militares para a continuação da guerra que tem como objetivo negar a liberdade ao povo moçambicano, negar os direitos humanos ao povo moçambicano, negar a democracia, que são os mesmos princípios defendidos pelo governo português. Portanto, nós pensamos que o governo português, a minha maneira de ver, tinha uma grande responsabilidade. Responsabilidade histórica? Histórica, sem dúvida histórica. Há uma mistura de sangue em Moçambique. Não podemos negar. Temos mistos, temos brancos moçambicanos. Não vieram da Holanda, não vieram da América, não vieram da Grã-Bretanha, não vieram da França.